Você não precisa se preocupar acerca do teu futuro, porque o teu futuro já está selado nas mãos do nosso Deus. Aleluia. Você pode aplaudir a esse Deus maravilhoso? E aqui o Senhor diz que derramou o seu Espírito e nos fará entender a sabedoria das suas palavras. Ele nos fará entender. Irmãos, quantos conversam com Deus aqui? Quantos ouvem a Deus? Claro, a gente fala, eu conversei com Deus, eu ouvi Deus, mas às vezes isso de forma abstrata, né? Mas às vezes a gente não tem uma ideia mais coesa acerca de como a gente ouve Deus. Como é que Deus fala com você? Claro, Deus fala através da sua palavra, que é a melhor forma de nós conhecê-lo, de nós conhecermos, porque Jesus, ele é o verbo ambulante, é a palavra que foi encarnada, né? Que se move através de um corpo, que se moveu e que se move através de um corpo, de um ser. Jesus e a palavra é uma coisa só, por isso que ele fala lá em João 14, aquele que ama a minha palavra, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu o amarei e me revelarei a ele. Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? A palavra de Deus é a verdade de Deus, é a expressão exata da sua essência. Então ele fala através da sua palavra, claro. Mas você vai ver na palavra que Jesus falou, ou que Deus falou de forma audível. Algumas pessoas perguntam, mas como é que Deus fala com você? Como é que você tem certeza que é Deus que está falando com você? Irmãos, se você ouvir alguma coisa, mesmo que seja audível, que não esteja respaldada pela palavra, eu quero dizer que não é Deus. Não é Deus. É por isso que você tem que conhecer a palavra para depois saber o que é que você precisa ouvir, ou você tem que ouvir. Se você ouvir alguma coisa e dizer no teu coração, e isso que você está ouvindo não tem respaldo bíblico, eu lhe asseguro, pela própria palavra, que isto é anátema. Porque a Bíblia diz que você ouvir, receber, se um anjo do céu se materializar e se manifestar em carne ou aqui na terra, trazendo um outro evangelho, anunciando uma outra palavra, disse o próprio Jesus, seja isso anátema, ou seja, maldição. Então, para conhecer Deus, você precisa primeiro conhecer a sua palavra, e a Bíblia está dizendo aqui, no texto que nós lemos, que ele derramaria o seu Espírito e nos faria entender a sabedoria das suas palavras. Aí você ouve, você vê escrito que Deus falou audivelmente. Como Deus falou audivelmente? Aí você vai ver, quando Jesus saiu do Rio Jordão, no seu batismo, a Bíblia diz que o céu se rasgou, e Deus bradou em alta voz, dizendo, eis aí o meu filho amado, eis aí o meu filho amado, em quem a minha alma se compraz, a ele ouvi. Deus estava falando com quem? Com a multidão que se encontrava ali ao lado de Jesus. E falou 3 vezes acerca do seu próprio filho, em situações diferentes. Está registrado no Novo Testamento. Falou lá no Monte da Transfiguração, quando
Pedro, João e Tiago subiram ao monte da transfiguração e mais uma vez Deus falou, onde ele viu Jesus transfigurado com Moisés e Elias. Jesus falou também a Saulo, quando estava a caminho de Damasco. Saulo ouviu, não foi no espírito, até porque Saulo não conhecia Deus, ele ouviu a voz, e uma voz do céu: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas é engraçado que quando Deus fala com você, pode ter situações em que Jesus estava diante dos discípulos ali de João Batista, e Deus falou de forma que todos ouviram a voz de Deus, porque Deus estava falando sobre Jesus, estava falando para pessoas acerca de Jesus. Então, nesse contexto, você vai entender que todos tinham que ouvir a voz de Deus audível, amém? Mas Deus vai falar audivelmente para você, às vezes até no meio de pessoas, mas só você vai ouvir a voz audível de Deus. Foi no caso de Saulo. Ninguém sabia o que estava acontecendo, mas Saulo ouviu. Entra na rua, vá até a rua, dá o endereço. Deus dá até o endereço para Saulo. Saulo ainda não tinha visão, Saulo ainda não tinha essas revelações de Deus. Vá até a rua chamada direita, na casa de Judas, e eu vou enviar um certo Ananias, que vai até o lugar onde você se encontra, e ele vai impor as mãos sobre a tua cabeça. Então a gente observa que Deus fala de várias formas. Você vai ver Deus falando para Samuel, e Samuel ouve a voz, na voz do profeta, do sacerdote Eli, e Deus falou: Samuel, e ele se levanta, vai até Eli. O Senhor me chamou? Aí o sacerdote: não chamei, volta para dormir, rapaz. Você está sonhando? Aí ele voltou para dormir, e novamente ele ouviu a voz: Samuel, Samuel. E ele mais uma vez foi lá, e o sacerdote falou: não te chamei. Pela terceira vez, aí o sacerdote agora poxa, é Deus que está falando com ele, porque ele era novo ainda, não tinha intimidade, não tinha conhecimento de Deus. E aí ele, na terceira vez, ele dá instrução e diz: da próxima vez que o Senhor falar contigo, você vai responder: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Então você vai observar várias vezes, de várias formas, Deus falando nas Escrituras. Você se lembra do sonho de Nabucodonosor? Deus falou através do sonho, e teve que alguém que tinha o Espírito do Deus vivo, para revelar, aleluia, a mensagem do Senhor. E Daniel foi lá e trouxe a revelação, que é um sonho profético, é uma mensagem profética para os reinos sobre a face da terra, e principalmente para o reino dos últimos dias, que é o reinado de Cristo, né? Não vou descrever aqui o sonho de Nabucodonosor, que não é a mensagem. Depois Deus falou também para Belsazar, filho de Nabucodonosor, quando este estava também usando os utensílios da casa do Senhor nas festas mundanas. Isso é muito grave, é profanar o que é santo, é usar as coisas santas em meios profanos. A gente tem que ter muito cuidado, e às vezes você que é santo, muitas vezes você se mistura com as coisas profanas, ou seja, está tentando profanar o sagrado, porque você foi consagrado, você foi chamado, você foi separado por Deus, você é santo. Santo quer dizer separado, e muitas vezes você se mistura no meio do mundo,
das festas mundanas, das festas pagãs. E a gente tem que ter muito cuidado e discernimento, porque o Senhor está nos repreendendo para que a gente possa, pelo seu Espírito, discernir e nos fazer entender as palavras da sua sabedoria. E quando Deus falou, repreendendo lá, quando Belsazar estava dando uma festa, né, pagã, usando os utensílios da casa do Senhor, o Senhor falou com Belsazar, escreveu, ele viu uma escrita na parede do palácio, que ele tremeu as bases, começou a estremecer os joelhos, porque ele viu que era algo sobrenatural, e ele não sabia, ele não entendia. E aí foi que a mãe de Belsazar, que conhecia Daniel, que havia revelado ao seu pai Nabucodonosor, mandou chamar, para que também revelasse aquela mensagem, descrevesse a fala do Senhor. E aí ele escreveu: Mene, Mene, Tekel, Parsim, foste pesado na balança e foste encontrado em falta. Hoje eu tiro o seu reino e dou a outro melhor do que você. Então você vai observar que Deus fala de várias formas. Aí você pergunta: mas pastor, Deus fala através de sonhos? Sim, Deus nos dá sonho, como já falei. Deus fala através de visão? Sim, a visão é algo que Deus está projetando para se cumprir através da sua vida. O profeta Joel, capítulo 2, diz: eis que nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens sonharão, não, vossos jovens terão visão, e vossos velhos sonharão, e derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e profetizarão nos últimos dias. Isso significa que nós, que já temos alcançado uma idade cada vez que você vai envelhecendo, Deus está dizendo: eu ainda te darei sonhos. Irmão, sonha. Quem sonha é porque recebe mensagens de Deus para se cumprir. E eu quero dizer para você, tem gente que vai chegando a uma certa idade, deixa de sonhar, e acha que o sonho não é mais para ele, porque